As pessoas nunca sentiram tanta vontade de mudar, e com a Ana não foi diferente. A começar pelo cabelo. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pra sempre, sempre, Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei o teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Eu cantarei teu amor pra sempre. 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 Som. Agora sim. Então agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos e a presença sua de casa também, que Deus derrame graça e bênção sobre o seu lar. Quero convidá-la a abrir a palavra em Êxodo capítulo 33. Êxodo 33. Nós vamos ler dos versos 12
a 16. Êxodo 33, de 12 a 16. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Vamos orar? Pai, te agradecemos a oportunidade, o privilégio e a bênção de podermos ter a palavra como guia e orientação para as nossas vidas. Como precisamos e dependemos do Senhor. Fala conosco mais uma vez agora, pelo poder do Teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Qual a importância que Deus ocupa na nossa vida? Até que ponto estamos dispostos a caminhar na nossa vida, cumprindo fielmente a vontade de Deus para nós? Essa foi a manifestação e o pedido de Moisés para com Deus. Vale lembrar aqui a história. Vale lembrar aqui a história do que vinha acontecendo, para a gente poder entender a que ponto nós estamos na história de Moisés. Ele havia subido ao alto do monte para conversar com Deus e para receber as tábuas da lei. E ali ele passa 40 dias conversando com Deus e recebendo as tábuas da lei. Enquanto ele estava no alto do monte, lá embaixo, o povo estava derretendo ouro e construindo um bezerro de ouro, com o consentimento de Arão, incentivado por outros, é claro, mas com o consentimento dele, e praticando todo tipo de idolatria e pensando em retornar ao Egito, logo depois que haviam saído, quer dizer, abandonado o plano e projeto de Deus de conquistar a terra prometida. Quando Moisés desce do monte, depois de 40 dias, ele presencia toda aquela cena, ele fica irado com o pecado do povo, ele quebra as tábuas da lei e ele manda exterminar todos os culpados. E aqueles idólatras, os incentivadores, são mortos a fio da espada. E Moisés se apresenta diante de Deus e começa a orar a Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo. E Deus diz a Moisés: eu não andarei mais com o povo. Eu não irei mais com vocês. O meu anjo vai com vocês, mas eu não vou mais com vocês. Olha o que diz o capítulo 33, versículos 1 a 3, do texto que nós lemos. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo, que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei, e enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, os heveus, jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então Deus está dizendo, eu vou enviar o meu anjo que vai acompanhar vocês, mas eu não vou andar com vocês. Porque o pecado de vocês é tão grande que se eu for andar com vocês, eu vou consumir todo o povo. E agora então Moisés se apresenta diante de Deus e disse, o Senhor não vai conosco, nós não vamos sair do lugar. Nós queremos a tua presença. Nós queremos que o Senhor vá conosco. Há um detalhe interessante aqui, que Deus já havia dito isso anteriormente, de que o próprio Deus não andaria com o povo, mas enviaria o seu anjo para estar com ele. Mas a presença do anjo era como se fosse a própria presença dele. Se você retornar um pouquinho no capítulo 23 de Êxodo, capítulo 23, nos versículos 20 a 23, nós vamos ver esta
palavra, quando Deus está dando as leis a Moisés ainda, lá no alto do monte, ele está recebendo as leis. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, levará os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, e eu os destruirei. Então, Deus disse para Moisés lá no alto do monte, enquanto ele recebia as leis, de que o anjo dele andaria com o povo e seria a própria presença dele. Ele diz, o meu anjo tem o meu nome. Então, Moisés, pedindo para que o próprio Deus andasse com ele, não havia compreendido que o próprio anjo de Deus é a presença do próprio Deus. Na verdade, muitos estudiosos e teólogos colocam isso com toda clareza, que todas as vezes que a Bíblia coloca a expressão anjo e faz de uma letra maiúscula, como nós lemos aqui no capítulo 23 e lemos também no capítulo 33 que nós lemos, o anjo se refere à própria pessoa de Deus. Na verdade, seria a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, encarnado depois em Jesus Cristo. Ou seja, seria a própria presença de Deus. Mas Moisés queria a pessoa de Deus Pai na presença dele. Por isso ele diz no verso de número 14 do texto que nós lemos, de Êxodo 33, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus diz para Moisés. Só que quando ele diz a minha presença, ele estava se referindo ao anjo, como ele havia dito no capítulo 33 e também no 23. Então Moisés diz, verso 15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. É evidente que Deus estava presente com Moisés, abençoando a Moisés, dirigindo e guiando a Moisés. Mas era esta certeza e confirmação que ele queria. Por isso a minha pergunta inicial é esta: o quanto Deus é importante para a nossa vida, e o quanto nós queremos que Ele caminhe conosco, o quanto nós nos devotamos a Ele em lealdade e obediência, como o fez Moisés. Então, Moisés apela para o que realmente ele tinha como arma na sua mão. Ele não tinha outra opção a não ser apelar pela graça. E por 4 vezes no texto, ele disse, eu achei graça aos teus olhos. Ou seja, não venha com o povo, não caminhe com o povo por causa do mérito do povo. Não há mérito em nós. Realmente, nosso pecado é muito grande. Não caminhe conosco simplesmente pela tua promessa, embora Deus tenha prometido. Porque Deus havia prometido que faria com que a Israel herdasse a terra prometida, mas ele destruiu toda aquela geração. Ele exterminou aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Caleb, como ele mesmo diz. Mas, quando Moisés apela para a graça de Deus, evidentemente tudo se torna diferente. Verso 12 termina dizendo, conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos. O apelo de Moisés é a graça de Deus. E eu começo a nossa palavra dizendo exatamente sobre isso. Não dá para a gente caminhar com Deus de outra forma, a não ser por meio da graça. Porque não há méritos na nossa vida, não há nenhum tipo de atos religiosos ou penitência que nos tornem aceitos diante de Deus. É somente pela graça de Deus que nós estamos reunidos na presença dEle. Portanto, o apelo sempre vai ser pela graça de Deus. Como diz Paulo aos Efésios, a minha graça te basta. Deus fala para Paulo, a minha graça te basta. É mais do que suficiente. Nós não precisamos mais do que isso, a graça de Deus. Então o apelo é para a graça de Deus. Então Moisés
apresenta Deus aqui nesse texto de duas formas muito comuns que nós encontramos na Bíblia. A primeira, ele mostra um Deus misericordioso, que embora o ser humano sendo pecador, ele está disposto a perdoar o pecado do povo como ele faz. Ele perdoa o pecado do povo, ou promete caminhar com o povo, nem que seja pelo seu anjo, mas ele está na presença do povo mesmo sendo pecador. Um Deus misericordioso, um Deus gracioso. Mas também se mostra como um Deus fiel. Um Deus fiel que está disposto a cumprir as suas promessas e fazer com que o povo herde a terra prometida. Deus havia prometido a Abraão 800 anos atrás, antes de Moisés mais ou menos, e Abraão, Isaac e Jacó receberam esta promessa e caminharam pela fé, como os pais da fé, como patriarcas da fé, para não apenas entender esta verdade, mas viver em função dela, de que a graça de Deus é suficiente e Deus é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Portanto, Deus se apresenta e é colocado por Moisés como um Deus misericordioso, pronto a perdoar e um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Mas muito mais do que quem é Deus, o mais importante nesse texto para a gente entender é o desejo de Moisés. E o desejo de Moisés é pela presença de Deus. E aqui eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Qual é o desejo do nosso coração? Será que nós ansiamos pela presença de Deus na nossa vida, mais do que os guardas pelo romper da manhã, como diz o poeta? Nós ansiamos pela presença de Deus mais do que uma corça sedenta pelas correntes de água? Qual é o nosso desejo realmente da presença de Deus? Moisés queria a presença de Deus por dois motivos básicos. E isso fica muito claro no texto. Primeiro, porque ele não sabia como andar sem Deus. Ele não sabia como se comportar sem a presença de Deus. Ele tinha certeza que ele não podia fazer nada sem a presença de Deus. Como Jesus diz em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Essa é uma realidade que devemos ter sempre. Deus é tudo para a nossa vida. E Moisés tinha essa certeza. Veja como ele coloca no verso 13, de que Deus era aquele que ajudava nas necessidades ou direcionava a vida deles. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Nota bem, Moisés queria a presença de Deus porque ele não podia fazer nada sem Deus. Duas coisas básicas ele diz dentro desse sentido. Primeiro, ele não sabia qual era a direção a seguir. Ele não sabia qual é o caminho ele deveria tomar. Ele não sabia por que passos ou por que locais ele deveria caminhar. Eles estavam saindo do Egito. Eles estavam com poucos meses de caminhada, talvez 1 mês e meio, 2, até no máximo 3 meses de caminhada. A ideia deles era já começar a herdar a terra prometida, mas por causa do próprio pecado do povo, eles vão ficar 40 anos rodando no deserto. 40 anos. Eles estavam no começo dessa caminhada ainda. Então ele precisava da direção de Deus. Senhor, para onde? Para onde? Qual é a direção? Qual é o caminho? Ele diz claramente, eu não sei e eu preciso da tua ajuda. Como é gostoso a gente entender isso na realidade da nossa vida. Porque é muito fácil nós sabermos ou identificarmos a vontade de Deus entre o que é certo e o que é errado. Eu tenho certeza que você não tem dúvida entre o certo e o errado. A Bíblia fala muito claramente. Nós sabemos o que é certo é o que vem de Deus. O que não é certo não vem de Deus. O que é certo glorifica a Deus e é para ser vivido e praticado. O que não é certo, o que é errado, com certeza deve ser abandonado por nós. Então, entre o certo e o errado, entre o que é pecado e o que não é pecado, não há dúvida para nós. A Bíblia coloca. Mas com certeza há muitas coisas na nossa vida que envolvem nossas decisões diárias que não estão ligadas diretamente ao que é certo e o que é errado. São direções a seguir, são orientações que precisamos para tomar uma decisão com relação ao emprego, ou uma questão pessoal, ou alguma conquista, alguma compra, alguma orientação familiar, a educação dos nossos filhos, a escola dos nossos filhos, enfim. Muitas vezes nós precisamos de orientação de Deus com relação a coisas que não envolvem o certo e errado. Então, eles precisavam caminhar em direção à terra prometida. Qualquer pessoa sabia qual era o caminho de Canaã. Não havia dúvida, saindo do Egito, qualquer viajante, qualquer mercador faria facilmente aquele caminho. Mas será que essa era a vontade de Deus?
Não é a questão da decisão humana, não é a questão da ação humana, mas é qual é a vontade de Deus. Portanto, Moisés diz, eu não vou sair desse lugar se o Senhor não for comigo, porque eu não sei qual o caminho a seguir se eu não tiver a orientação do Senhor. Como isso é importante para a gente. Nós precisamos da direção de Deus para tomar sempre as decisões sábias e seguras. Ainda dentro desse sentido, Moisés pede a presença de Deus porque não sabia como se conduzir sem ele. O verso 13 ainda fala que ele precisava de sabedoria para cuidar do povo. Quer dizer, se o Senhor não estiver comigo, como é que eu vou cuidar deste povo? Se o Senhor não estiver comigo, como é que eu vou julgar com retidão e sabedoria este povo? Se o Senhor não estiver comigo, como é que eu vou conhecer as causas e tomar as decisões corretas que oriente o povo, ou que guie o povo, ou que discirna entre o certo e o errado na vida do povo? Então ele precisava da direção de Deus, ou da presença de Deus, para que ele pudesse ter sabedoria nas suas decisões. E não há dúvida nenhuma de que Moisés foi o juiz, o legislador, o dirigente, o governante de maior sabedoria que o povo de Israel conheceu até os dias de hoje. Talvez, juntamente com o grande rei Davi, Moisés são os dois líderes que Israel reconhece como grandes líderes até esse dia. Portanto, Moisés tinha a direção de Deus, a sabedoria de Deus, a orientação de Deus para cuidar do povo. Evidentemente, um pouco mais para frente, ele tem a ajuda dos anciãos de Israel para que pudesse julgar as causas menores, para que ele apenas cuidasse das coisas mais difíceis. Um povo tão grande, um povo com tantas dificuldades, mas precisava ser, pela direção divina, o cuidado que viesse. Portanto, em primeiro lugar, Moisés pede a presença de Deus, porque ele não sabia como proceder, como agir, como caminhar, qual direção seguir, como orientar o povo sem a ajuda de Deus. Segunda lição que a gente pode tirar do porquê Moisés pedia a presença de Deus. Porque Deus é a base de toda a esperança humana. Moisés pede a presença de Deus porque ele sabia que, além de não ter direção sem Deus, ele perderia toda a orientação e a segurança para o povo, porque Deus é a base da esperança humana. Veja o verso 16, o que Moisés diz. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ou seja, Moisés apela para a promessa de Deus. Um dia o Senhor chamou Abraão, Isaque e Jacó, e fez deles a sua herança. Este é o teu povo, que passou escravo no Egito por 400 anos, e agora o Senhor liberta este povo para herdar a terra, mas este é o teu povo, e o Senhor chamou este povo para ser diferente de todas as nações. Então não há esperança para nós, como Israel, como povo de Deus, sem a tua presença. Portanto, Moisés tinha essa convicção, a presença de Deus é o que daria esta estabilidade e esta segurança futura. Nunca haveria terra prometida se não fosse a presença de Deus. Nunca haveria a conquista ou a concretização da promessa se não fosse a presença de Deus. Então, com certeza, Moisés queria a presença de Deus porque é a base da esperança da vida. Aliás, esperança para nós também. Porque a nossa fé está baseada nesta convicção, nesta certeza, nesta esperança. Não apenas de que Cristo habita conosco, nos salvou através de Cristo, mas também nos dá a garantia, a certeza de que estaremos para sempre com o Senhor. Como Israel saía da escravidão em direção a Canaã, a libertação, a sua terra, a sua pátria terrena, nós saímos também da escravidão do pecado e temos essa esperança da pátria celestial, a Canaã celestial, a nossa cidade querida. Moisés queria a presença de Deus porque ela é a base de toda a esperança, mas porque a convicção e a certeza de vitórias. Ele diz assim, como é que este povo é conhecido? Este povo é conhecido pela tua presença. Foi o Senhor quem deu vitórias para nós até agora. Quem nos livrou do Egito, das mãos de Faraó? Deus. Quem nos ajudou a passar pelo meio do mar? Deus. Quem fez cair pão do céu para sustentar a gente? Quem fez sair água da rocha? Deus.
Ou seja, não há vitória sem Deus. E o povo de Israel vai caminhar 40 anos no deserto, as suas sandálias não se consumiram, as suas roupas não se gastaram, não faltou pão nenhum dia, não faltou água nenhum dia, não faltou nenhum tipo de sustento básico necessário para eles, porque Deus estava presente em suas vidas. As vitórias que sucederam logo ainda nas vésperas de Jericó, e depois cada uma das vitórias em Canaã para a conquista da terra prometida diante dos povos anunciados aqui, heteus, heveus, cananeus, jebuseus e os demais povos, todos eles foram dados por Deus. Ou seja, da mesma forma como Deus é a base de toda a esperança e a certeza de que eles conseguiriam, Deus estava presente em cada uma das vitórias. As muralhas de Jericó, a primeira batalha, talvez a mais difícil, foi conquistada com a ajuda e a ação total e direta de Deus. As trombetas tocaram, o povo gritou e as muralhas caíram, e eles apenas invadiram e conquistaram. Portanto, Moisés queria a presença de Deus porque não há vitórias sem Deus. Moisés sabia disso. Nós não vamos levantar acampamento se o Senhor não for conosco. Nós vamos ficar onde estamos. Não vamos dar um passo daqui, não vamos arredar o pé se o Senhor não for conosco. Portanto, sem Deus, não há direção certa. Não há sabedoria para orientar o povo. Não há esperança para o futuro. E nem há vitórias nas nossas lutas. Por isso Moisés pediu, Senhor, vamos juntos. Com o Senhor eu caminho. E você sabe muito bem como Deus caminhou com o povo. Durante o dia, uma coluna de nuvem, uma nuvem, cobria o povo, trazendo talvez um pouco mais de ar ameno, um pouco mais de frescor para que eles pudessem caminhar no deserto. E durante a noite, às noites, uma coluna de fogo que trazia não apenas a direção para que eles continuassem, como também aquecendo o povo. Deus se fez presente em cada momento da história de Israel. Porque eles tinham certeza que sem Deus não há direção certa, não há sabedoria para cuidar do povo, não há esperança para o futuro e não há vitórias nas lutas. Então Moisés diz, Senhor, caminha conosco. Um dia, Jacó lutou com Deus até ser ferido na coxa, com o anjo de Deus, até ser ferido na coxa, para que Deus o abençoasse. Ele queria a bênção de Deus, ele queria a presença de Deus em todo momento. E no final daquela batalha, daquela noite, ele diz, levanta o altar e diz, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Deus está aqui. Um dia os filhos de Corá escreveram poesias lindas, e duas delas, Salmo 84, eles colocam assim, os teus tabernáculos são amáveis, são prazerosos. A casa do Senhor é a minha casa. Eu anseio por estar na tua presença. E no Salmo 42 eles dizem, os filhos de Corá, como as corças do deserto são sedentas por água, a minha alma tem sede de ti. São expressões de personagens bíblicos, de poesias, de hinos, de cânticos, que mostram o quanto Deus foi importante na história desses personagens. De Moisés, de Jacó, dos filhos de Corá e de tantos outros. E eu termino com a pergunta inicial, qual a importância de Deus na nossa vida? O quanto nós queremos andar juntos com Deus, caminhar com Ele, sabendo que sem Deus não há direção segura, não há sabedoria para cuidar do povo, não há esperança para o futuro e nem há vitórias nas nossas lutas. Eu creio que o nosso pedido tem que ser o mesmo de Moisés. Senhor, eu não vou para lugar nenhum sem o Senhor. Anda comigo, caminha comigo e com certeza eu terei não só a tua companhia, mas terei respostas e resultados que eu preciso para o meu viver diário. Que o desejo e anseio de Moisés seja também o nosso desejo e anseio de ter a presença de Deus sempre na nossa vida. Tenho certeza que o apelo da graça de Moisés é o desejo nosso agora. Senhor, não merecemos, mas por tua graça e misericórdia, caminha conosco e nos dê direção segura e sábia. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bondoso, querido, maravilhoso, justo, fiel, gracioso e tem olhado por nós, ó Deus, de maneira muito especial.
A tua palavra diz que Jesus veio trazer vida, mas não qualquer vida, ele veio trazer vida abundante. E queremos desfrutar desta companhia com o Senhor. E queremos andar com o Senhor dia a dia, tendo a direção segura, tendo esperança do futuro, tendo vitórias para as nossas lutas. Sê conosco, como o Senhor foi com Moisés todos os dias da sua vida. Acompanha-nos, nos ajude, em nome de Jesus. Amém, Deus.